Aproveitando para agradecer, dar as boas-vindas, né, ao candidato, senhor João Konjunski. Hoje aqui na SIAC, né, onde hoje nós temos a sede do sindicato Sismuca. Então, assim, esse encontro nós conversamos com a diretoria, né, com o Elon, que é o nosso advogado, que representa os funcionários públicos. Discutimos em fazer essa conversa com os candidatos a prefeito. Então, primeiro nós fizemos um sorteio, né, no qual, dia 17, que foi ontem, foi o senhor José Damiani. Hoje, dia 18, nós temos a presença do senhor João Konjunski. E amanhã será, dia 19, o senhor Télcio Fritz. Então, entregamos o convite, protocolamos, né, junto aos candidatos, onde os mesmos irão responder algumas perguntas, né, que serão feitas pelo Elon, pela Ana e pelo Dilceu. Depois que forem realizadas as 3 entrevistas, nós vamos colocar nas mídias, né, para os outros sócios, os funcionários poderem assistir. Lembrando que o convite é para os candidatos a prefeito, né, não sendo permitido representantes. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o senhor João Konjunski, desejando as boas-vindas para ele. Boa noite, professoras e professores, diretores da escola e os demais que estão aqui presentes, e assim a todos os funcionários públicos que nós estamos ouvindo, e assim o povo em geral. Muito bem, então vamos dar prosseguimento, né, à nossa reunião. Agradeço a presença, né, do candidato João Konjunski, né, a nossa reunião aqui do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Cantagalo, né. Quero dizer que com muito orgulho faço parte desse sindicato, desse funcionalismo desse município, né, do nosso município de Cantagalo. Eu creio que o funcionalismo no nosso município faz um papel muito importante, né? Considerando o nosso município, um município que tem uma boa parte da nossa população que, digamos assim, depende das ações do serviço público, né? E a gente tem observado que o funcionalismo tem dado uma boa resposta, né? Tem atendido muito bem as pessoas, né? E a gente espera que assim continue com esse bom atendimento, né? E com essa boa relação, né? Precisamos ter boa relação com a administração. Para dar início a essa nossa sabatina, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, né? Ao candidato João Konjunski, né? Com relação ao Fundo de Previdência. Sabemos que no dia 15 de julho, o município fez uma licitação para contratar empresa terceirizada para prestação de serviços gerais e limpeza. Nos últimos anos, observa-se, em vez de concurso, fez vários PSS. Sabe-se que isso é prejudicial ao Fundo de Previdência dos servidores municipais, pois tais funcionários não contribuem para o fundo e sim para o INSS. Se eleito for, como o senhor vai conduzir esse assunto, candidato João? Sem dúvida. Falar do Fundo de Previdência, quando nós pegamos o município, nós tivemos com 24 milhões de reais em depósito. E com o recolhimento que estamos indo hoje, nós estamos ultrapassando 42 milhões em conta. Então, nós fizemos um grande avanço. É verdade que certos cargos não contribuem com o Fundo de Previdência, mas isso, temos recursos que cobrem todas as necessidades do nosso município
e estamos fazendo que o Fundo de Previdência seja bem aplicado e recolhido. Digo que nós estamos planejando logo, se vamos no segundo mandato, fazer novo concurso, como para educação, saúde, temos para a área de máquinas em gerais. Foi feito um concurso, mas a maioria não passou no concurso. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, onde existe uma pergunta sobre desvio de função. O desvio de função foi que nós se obriguemos para atender a demanda do município. Uma das partes que levou nós a fazer uma reforma foi a área dos guardiões. Para vocês terem uma ideia, nós gastávamos 45 mil reais por mês com os guardiões. E nós trocamos por Câmara, gastamos 3.900 reais. E todos eles tinham grandes motoristas, conhecedores de outras áreas, estão trabalhando todos. Um está em caminhão, outro está em carro, outro está na saúde, outro está em outro lugar. Sempre foi colocado até ele ganhando mais do que estava. Então são esses que a intenção agora é regularizar. Fazer com que o concurso complete e nós fazer com que o município também receba mais fundo de previdência e nós vamos fazer o que fica melhor para eles. Candidato senhor João Konjunski, em relação à reposição salarial. Então, nós temos uma lei anual, né, da inflação, que implica diretamente no salário de todos os servidores. E nós sabemos que há alguns anos atrás, esta lei ela não foi concedida, né, este avanço. E este ano, somente com a intervenção de alguns vereadores, que foi pago, mas mesmo assim nós tivemos 2 meses de atraso. Se o senhor for eleito, como conduzirá esse assunto da reposição salarial? É uma boa pergunta. Vocês sabem muito bem que nós tínhamos 15 anos para pagar dos servidores. Nos governos passados entravam na justiça para pagar. Eu não. Já pagamos, deixamos regularizado, já demos uma outra composição da infração e o reajuste salarial nós vamos dar todo imediato acima da inflação. A intenção que seja já a partir de janeiro. Então, essa parte eu tenho um carinho muito grande para a área da educação, como todos os outros. Eu sempre digo que ser professor hoje tem que ter um dom. É uma coisa assim bastante dificultoso. Eu quero que eles ganhem bem. Eu vou procurar fazer um aumento meio geral, dependendo do orçamento que entra, que nós temos um índice da Folha, de chegar a um 20% de aumento. Não só esse 2% que nós tivemos, mas fazer um 20%. Isso em todas as classes. E tanto é que os professores têm prioridade. Podem contar com a gente está aí pronto para isso. Estamos com o município em dia, não temos dívida atrasada nenhuma. A receita entra, nós estamos trabalhando dentro daquele limite. Então, só nós temos que cuidar que hoje nós não podemos gastar acima de 51%. Mas eu espero que nesse outro ano já tenha mais recursos, porque cada ano que passa aumenta uma cota. Então, não sabemos bem quanto. Imediatamente, chega em janeiro, fevereiro, nós já sabemos o que pode ser feito. Então, isso eu vou fazer com o maior carinho, vou atender e vou fazer esses aumentos. Inclusive, esse 2%, de repente, eu vou analisar, eu posso pagar ainda esse mês. É 2% de 2 anos, 2 meses, uma coisa assim, né? Que é a reposição que eu estou sabendo que está faltando. Então vai dar uns quase 50 mil reais de acréscimo na folha, mas é o que vai ser repassado. Então a gente já pode programar para ser passado agora. Candidato senhor João Konjunski. Então, a pergunta agora é sobre os estatutos dos servidores municipais e o estatuto do magistério. Os estatutos dos servidores municipais e o estatuto do magistério estão defasados.
precisam ser revisados. Eles já se encontram com a administração do município há algum tempo. Se o senhor for reeleito, o senhor pretende agilizar essas revisões? E previsão de quanto tempo? Com certeza. É o que a gente vai regularizar, temos nosso jurídico, o que precisar de nós fazer uma lei, uma renovação de uma lei, usar a Câmara de Vereador, eu sei que nós vamos fazer, isso eu não vou negar. Vou fazer tudo essas revisões, quem manda é os funcionários e as professoras e todos que estão trabalhando nessa área. Podem contar comigo, que eu vou fazer aquilo que a lei determinar e o jurídico autorizar. Muito bem, vamos dar prosseguimento, né, à nossa reunião, né? Então vamos para mais uma pergunta ao candidato João Konjunski, né? Agora a pergunta seria em relação ao Sindicato dos Servidores Municipais é o representante dos servidores em suas reivindicações, fazendo o elo entre os servidores e o município, tentando sempre caminhar juntos. Não é um inimigo do município, e sim um parceiro. Se eleito, como será o seu relacionamento com o sindicato e os seus associados? Sem dúvida, tratar com o maior respeito. Sou uma classe que estão junto, auxiliar os funcionários e buscar os direitos deles. É claro que nós vamos cumprir o que a lei determinar e assim eu dar maior apoio. Viemos aí a presidente do sindicato para contar com a gente e estamos aí para fazer que vocês recebam e sejam atendidos dentro daquilo que a lei manda. Candidato senhor João Konjunski, sobre o nosso aumento salarial. Então, nós temos os servidores do magistério, que são os professores, que estão sem aumento real desde 2017. Os outros servidores desde o ano 2011, né, as outras categorias, sem aumento salarial. O salário de todos estão defasados, né, em relação às outras categorias existentes no município. Se o senhor for reeleito, qual o seu planejamento sobre esse assunto? Imediatamente uma providência de a gente ver o que é o débito e eu, minha parte, de acertar que fosse já imediatamente os primeiros meses. Não sei o valor que dá, e assim o valor que der, se caso não dá para pagar um pagamento só, nessa parcela e acerta. O que eu gosto é levar as coisas em dia. Pode ter certeza que eu estou do lado de vocês, do lado dos servidores, e vou fazer com que nós possamos administrar abertamente e vocês veem quando dá e quando não dá. Então nós temos as coisas, todo mundo está assistindo, temos aí no portal transparente o que nós temos hoje, o que fazemos, o que gastamos. Então é tão bom de governar assim e deixa sem dúvida todo mundo. Seu candidato, senhor João Konjunski, o senhor até já comentou sobre esse assunto, mas está previsto aqui desvio de função. Então, o senhor comentou, né, que hoje realmente existem muitos funcionários que se encontram, né, trabalhando fora da função para a qual é o concurso, né, o chamado desvio de função. Caso o senhor reeleito, como o senhor pretende solucionar essa questão? É isso que a gente disse. Com certeza tem que já reabrir outro concurso e nós legalizar todos. De acordo que um fique numa atividade, outro seria na outra, mas desde que todos eles fiquem contentes e que seja feito aquilo que fica bem para cada um e também o município. Isso eu vou tomar providência imediata. Nós, na verdade, hoje estamos faltando o pessoal para a máquina, para o pátio. Precisamos de gente de serviços gerais, das professoras, serventes, está faltando em todas as áreas. Então isso aí eu vou tomar providência já no próximo mês. Muito bem, vamos dar prosseguimento, né? Então assim, vamos para a próxima questão.
É sobre a questão, uma reivindicação, né? Há tempos, os servidores vêm reivindicando o vale alimentação, podendo começar com quem tem menos salário, tá? Seria um projeto piloto. Se eleito, o senhor tem algum planejamento sobre esse assunto? Sem dúvida, é uma coisa assim que a maioria dos municípios está fazendo. E o nosso Cantagalo sofreu algumas necessidades de queda de receita e de reformas. Não deu talvez fazer isso, mas eu acredito que dá para nós planejar agora e fazer esse vale. Isso é a minha intenção, eu quero ajudar, estou pronto para isso. Candidato senhor João Konjunski, sobre a nossa lei orgânica. Então, ela foi constituída no município no ano de 1990. A princípio, de nosso conhecimento, ela teve uma atualização há alguns anos atrás e ela se encontra defasada. Se o senhor for reeleito, pretende atualizá-la? Essa é uma parte que é muito necessária. Claro que nós pretendemos atualizar e nós, depender da Câmara de Vereador para nós modificar, vamos modificar. E vamos ouvir o jurídico e vamos fazer uma das prioridades que tem que ser iniciada imediatamente. Pode contar que a gente está pronto para fazer essa mudança aí. Candidato, o senhor João Konjunski, é sobre falta de funcionários e horas extras. Hoje, em alguns setores, há falta de funcionários. Está em seu plano de governo contratar mais funcionários ou pagar horas extras? E como seria essa contratação? Sabe, se fizer o concurso e tiver pessoal suficiente, diminui as horas extras. Nós temos pessoal que trabalha para Puxa de Duarte, Curitiba, Campo Largo, Cascavel, quantos outros lugares, que sai 1h da manhã e voltam de noite. Então você não tem o que fazer, eu dá 2 motoristas, mas mesmo 2 estão na estrada, você obriga a pagar, é um direito deles. É plantão e hora extra. E não é só um, é bastante desse tipo aí. E hoje, o caso é você precisar de noite de um imediato um atendimento e não tem horário. Eles fazem em qualquer momento e é pago sim, as horas extras. Tá, outra questão, candidato João Konjunski, seria em relação à insalubridade. Recentemente foi alterada a lei de insalubridade para os servidores municipais, alterando como base para pagamento o menor salário base dos servidores do município, em vez do salário base de cada categoria. Se eleito, o senhor pretende alterar essa lei que foi muito prejudicial aos servidores do município? Sem dúvida, essa é uma lei que não dependesse imediatamente, e nós temos certeza que vai depender da Câmara de Vereador. Eles vão aprovar e nós vamos fazer com que regularize e fazer que todos sintam bem e saiam bem e recebam o que é de direito deles. Candidato senhor João Konjunski, sobre a nossa sede própria do sindicato. Então, nós temos, né, um início de uma construção da nossa sede própria. Então, todos os servidores, eles têm uma sede própria que se chama a SERV, que foi construída com nossos recursos próprios, de todos os servidores, e que o município tomou para si, ainda num processo não bem explicado para nós. Qual a possibilidade do município auxiliar o sindicato na construção desta nova sede? Eu acho que é boa a possibilidade, eu acredito que você não teria dúvida. Talvez, se precisar de aprovar uma lei que nós possamos definir um recurso tal para construir um sindicato, está na mão, vamos fazer. Se precisar de recurso, de alguma emenda, de algum deputado, que a gente tem muito, também tem alguns, pode contar que vamos ajudar isso imediatamente. Eu tenho certeza que não vamos ser negados para a Câmara de Vereadores se depender de fazer uma lei que possa dar o direito para fazer um investimento. Candidato, senhor João Konjunski, mais uma pergunta sobre o Fundo de Previdência. Na primeira questão, o senhor já discorreu, né, sobre a sua ideia sobre como aumentar ali
sobre a questão das contribuições, né, que seria através de concurso. Mas uma outra questão, nos últimos anos, os cálculos atuariais sobre o fundo de previdência, eles não são positivos, prevendo até, às vezes, faltar recurso para a aposentadoria dos servidores lá na frente. O senhor tem previsão, se caso reeleito, de alguma coisa no sentido de fazer um aporte extra por parte do município para auxiliar o fundo de previdência nessa situação possivelmente negativa lá na frente? Sem dúvida, isso também depende muito de ser avaliado no bolso de quem que pesa, se é do funcionário ou de quem for. É claro que isso é muito necessário e você dizer já hoje que o Fundo de Previdência pode não alcançar, você vê uma coisa para 20 e pouquinhos milhões, nós vamos chegar quase em 50 milhões até o fim do ano. Então ele está bem protegido e está uma coisa muito decidida. Tanto é que os funcionários, os que estão aposentados, a folha de pagamento deles, ele transforma não aproximado, 600 mil reais por mês nós estamos gastando. Então o que entra é o dobro disso. Então no momento não dá para se preocupar. Apesar que todo mês tem aposentado e outros. Então, mas isso não é problema, tá? Nós ainda estamos bem com a quantia de recursos que nós estamos aí tendo nas contas. Muito bem, vamos dar prosseguimento, então, nossa reunião. Outra questão que o sindicato gostaria de ouvir do nosso candidato a prefeito, João Konjunski, sobre a questão dos equipamentos de proteção individual, os chamados IPIs, e uniformes adequados. Em seu plano de governo, prevê o fornecimento de IPIs de qualidade e uniformes aos funcionários que exerçam funções que necessitem de tais produtos? Uniforme se refere para os funcionários ou alunos? Isso, a gente, assim, IPI seriam para aqueles que desenvolvem uma atividade que precisa de uma botina com resistente, uma calça resistente, enfim, um equipamento de proteção individual, né? Luvas, equipamentos de segurança, né? Para garantir que o funcionário não vai ter nenhum acidente em virtude de não ter um equipamento certo. É verdade, isso é uma coisa muito importante, eles já tomam providência, já tomam coisa tudo usando. Tanto é que o pessoal do bombeiro tem uma roupa especial, paga um valor bastante alto para evitar isso aí. Temos o SAMU, tem outras partes das pessoas que trabalham com mais risco, mais perigo, todos eles já têm o seu uniforme. Isso nós vamos pretender e vamos continuar. É uma coisa muito necessária. Tanto é que até o pessoal do lixo, nós fornecemos equipamento para ele, quanto roupas, calça, moletom, botas e luvas, todos eles precisam. Candidato senhor João Konjunski, em relação aos pisos salariais. Então, tem algumas categorias, como a saúde e a educação, que não têm bem definidos seus pisos salariais. Existe no seu plano de governo algo a esse respeito? Como e quando será feito? Eu pretendo ser feito já logo imediato nesse mandato, aquilo que eu falei já hoje. Então, quando se começa um novo ano, o orçamento é um pouquinho maior. Se ele vir no real mesmo, eu espero que a minha intenção é de aumentar uns 20% no geral. Nós temos gente trabalhando em serviços gerais com 1.000 e poucos reais, é muito pouco, e precisamos reajustar. A minha intenção é essa, e é ser imediato. Nós temos tudo as contas em dia, fizemos já os investimentos mais caros que precisavam no município, então eu estou confiante que vai ter o dinheiro que nós possamos fazer tudo isso. Senhor João, indo já para o final da nossa conversa, então, aqui, agora, para as suas considerações finais, aí, então a palavra é livre para o senhor aí, para o senhor discorrer sobre algum assunto que às vezes não foi citado, não foi perguntado, e para o senhor também fazer as considerações finais e também pedir
Vou até pedir o voto ao pessoal aí, se o senhor achar interessante. Minha gente, eu tenho a agradecer por essa entrevista, que a gente tinha muita coisa a ser feita e vamos deixar clarear alguma coisa a mais, tomar providência em seguida. Dizer para vocês que a gente está com o município bastante em dia, com um grande resultado, as continuidades dele estão indo muito bem, grandes investimentos em asfalto, posto de saúde e outros. Dizer para vocês concordarem que estamos na luta, pedimos o voto para vocês. Quem não sabe é o 55. Tenho certeza, gente, que o município que nós estamos com tudo na mão, governo, deputados, e dá para dizer que ele tem uma garantia muito grande. Eu tenho dito para muitos, até por minha parte, não queria, se fosse votar para mim, não votar pelo que eu fiz, votar pelo que eu vou fazer. É muito mais recurso que eu tenho arrumado do que eu já fiz. Então, você sabe que eu sempre fui de falar a realidade. O dia que eu falei no rádio, eu só disse o que vai acontecer. E com isso, estou dizendo aí. Então, se eu merecer o crédito de vocês, ajude nós, vamos governar junto. Convido para vocês dar ideias, palpites e assim fazer algum pedido, como aconteceu agora. E nessas perguntas que me fizeram, me ajude, me cobre, vamos junto, vamos junto. Vamos assumir o município e fazer reuniões e resolver as coisas que não estão sendo cumpridas. Muito obrigado, senhor João, obrigado pela presença. E está encerrada a conversa de hoje. Muito obrigado. E obrigado a todos também que compareceram aí.